Olá, bem-vindo! O TRT das Gerais está entrando no ar. Estamos gravando o programa na exposição Trabalho e Cidadania, que apresenta registros do trabalho na vida do brasileiro ao longo da história. A exposição Trabalho e Cidadania fica na sede do tribunal e é aberta à visitação pública. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Empenho da Justiça do Trabalho no caso Brumadinho é tema de documentário de TV estatal alemã. TRT Minas alcança 80% de eficiência no cumprimento das metas da Justiça do Trabalho, de acordo com correição. E ainda, crianças visitam sede da Justiça do Trabalho Mineira em evento para a erradicação do trabalho infantil. Não saia daí, o TRT das Gerais está no ar. Documentário de TV estatal da Alemanha acompanha desdobramentos do processo de trabalhadores da Vale vítimas da tragédia de Brumadinho. Fórum Trabalhista de Betim. Antes da audiência, famílias dos envolvidos na tragédia da barragem de Brumadinho colocaram faixa e fotos das vítimas em murais improvisados. Uma equipe da TV estatal da Alemanha, gravando um documentário, acompanhou a audiência. Não houve acordo entre Vale e parentes das vítimas. Após a audiência, a juíza Renata Vale recebeu os familiares que pediram celeridade nos processos. A juíza garantiu que, no que depender da Justiça do Trabalho, observados todos os trâmites legais, será bem ágil para dar o quanto antes uma solução justa aos processos. Mais de 100 milhões de reais foram arrecadados pelo TRT Mineiro durante a 5ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Em apenas uma audiência, o Banco do Brasil e o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte resolveram pleitos antigos de 82 trabalhadores. Nos últimos anos, o banco vem intensificando essa política de acordos, tanto nos processos trabalhistas quanto nos processos não trabalhistas, né? E aqui a gente está de parabéns todos, né? Eu digo que a Justiça do Trabalho está de parabéns pela forma que conduziu os trabalhos aí de conciliação, de conciliar as partes, né? As partes, Banco do Brasil, o sindicato também, estão de parabéns pelo profissionalismo, pela cordialidade no decorrer dos trabalhos. Foram 2 sessões mesmo, né, de acordos em que nessas 2 a gente conseguiu conciliar com 127 substituídos no processo. Antes de um acordo ser firmado, o sindicato entra em contato através da assessoria jurídica e entra em contato com esse substituído, essa relação que o banco nos passa, e a gente apresentamos os valores, né, que são ofertados pelo sindicato, as pessoas avaliam, aqueles que acham que estão com pouco têm a possibilidade, inclusive, de apresentar uma contraproposta. A vantagem é a pessoa, ainda que abra mão de uma parte, né, do seu direito em termos monetários, ela recebe de imediato e não tem que aguardar mais. E estamos já discutindo a possibilidade de fazer uma composição de todo o restante, que a demanda engloba algo em torno de 1.600, 1.650 pessoas aproximadamente. A grande satisfação que dá de ver um processo desse evoluir é porque as partes estão recebendo rápido. Quando a gente vem num trabalho, no caso desse processo especificamente, desde fevereiro, nós fazemos reuniões com o sindicato, fazemos reuniões com o banco, a gente tenta traçar parâmetros, enfim, a gente realmente debruça naquilo com muito desejo de dar certo. E quando a gente chega nesse dia e faz um acordo com a satisfação visível das partes até que estavam aqui presentes, a satisfação pessoal é muito grande. Mas a satisfação profissional é enorme, porque estou, em nome do meu tribunal, tentando fazer o melhor trabalho. Eu acho que a Justiça do Trabalho é um
é um instrumento de pacificação social absolutamente necessário e efetivo. E eu tenho muito orgulho de participar desse movimento de conciliação. Fazer uma radiografia da Justiça do Trabalho Mineira e apresentar diversas sugestões para aprimorá-la. Esses são os objetivos da correição, realizada no tribunal sob coordenação do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Também Presidente, gostaria de iniciar por um aspecto que Vossa Excelência já adiantou e que foi marcante nesses 5 dias intensos de correição aqui na terceira região, que foi a absoluta transparência e disponibilidade colaborativa de todos os setores do tribunal. A correição ordinária se realiza a cada 2 anos em todos os tribunais regionais do trabalho do país e ela tem a finalidade de fazer um acompanhamento in loco do regular funcionamento, da celeridade, da qualidade da prestação jurisdicional entregue à sociedade e, nesse sentido, por si só já se justifica, mas também cumpre uma função importante de permitir uma aproximação com toda a magistratura, particularmente com as desembargadoras e desembargadores e a administração dos tribunais. É, assim, uma ferramenta importante de implementação de uma política unificada de gestão institucional. Na terceira região encontrei magistrados e magistradas de primeiro e segundo graus, servidoras e servidores tremendamente vocacionados, comprometidos, enfrentando as adversidades como, por exemplo, déficit de servidores de cerca de 30%, com muita galhardia e com criatividade. Investimentos importantes na área de tecnologia da informação, de qualificação dos servidores e dos próprios magistrados. Enfim, encontrei um grupo realmente motivado e comprometido com a excelência na entrega da prestação jurisdicional, que é uma característica já antiga do TRT da terceira região. Nós devemos ter muito orgulho de integrar os quadros da Justiça do Trabalho, que é uma justiça diferenciada, uma justiça célere, eficiente, acessível e que contribui verdadeiramente para a pacificação dos conflitos sociais. Portanto, falem bem e não deixem falar mal da Justiça do Trabalho. É preciso ter uma visão crítica, acima dela ter abertura crítica, não é? Para nos debruçarmos sobre essas conclusões. Um aspecto muito referido por ele na correição, absolutamente verdadeiro, é o déficit que temos hoje de juízes e fundamentalmente de servidores, porque o de servidores é enorme, de juízes também é muito grande, mas o de servidores é enorme. Nós temos um déficit de mais de 30% num tribunal dessa importância, desse tamanho, num Estado que tem uma economia importante também, enfim, num Estado importante sob todos os aspectos. Nós devemos nos deter sobre tudo isso, analisar esses dados, nos compenetrarmos da nossa realidade, das nossas dificuldades, de eventuais problemas e corrigir, isso é mais importante. Algumas de imediato, porque é possível. De imediato significa no menor prazo possível. E outras que não sejam, pelo menos, estabelecer planos de ação, planos de trabalho. Daqui a pouco, veja a atuação do TRT Mineiro no combate ao trabalho infantil. E aí, tudo bem, gente? Você sabia que o Brasil é o país que mais usa as redes sociais na América Latina? São mais de 90 milhões de usuários. 62% da população brasileira acessam essas redes através desse aparelhinho aqui, ó.
Então, o TRT-MG também está nessa onda da era digital. Acesse as nossas redes, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Se inscreve aqui, ó, no nosso canal e dá um joinha. Valeu! Estamos de volta com o TRT das Gerais. Lembrando que estamos gravando o programa aqui na exposição Trabalho e Cidadania, na sede do Tribunal, em Belo Horizonte. Conscientizar a sociedade para o combate ao trabalho infantil é objetivo da campanha nacional promovida pelo CSJT e com participação de todos os regionais do país. Veja como foi a atuação do TRT Minas, que teve participação de estudantes de escola pública de Belo Horizonte. O Poder Judiciário deve sair de suas próprias fronteiras e lançar os olhos para a realidade circundante. Se não houver uma preocupação muito clara com o problema da exploração do trabalho infantil, ele se torna um instrumento de degradação. Esse mote, vamos dizer assim, que é melhor ele estar trabalhando do que ele estar na rua, é melhor ele estar trabalhando do que estar no tráfico, nada mais é do que trocar uma violação de direitos para outra violação de direitos. Se o Estado ele não faz o seu papel de realizar políticas públicas que indiquem que a permanência na escola, a possibilidade do trabalho dos adultos, por meio, por exemplo, de creches, de escola integral, a gente percebe então que nisso vai gerando quase mesmo como um efeito, uma consequência do trabalho dessas crianças. Nós acreditamos efetivamente que o combate ao trabalho infantil pelo MPT vai além da atividade de repressão. Então, quando você executa projetos, como a gente tem, por exemplo, o projeto Resgate à Infância, ou quando a gente participa de iniciativas de outras instituições, como aqui do TRT, a gente busca conscientizar a sociedade para o que é o trabalho infantil, quais são os mitos que fazem com que essa chaga social se perpetue e, principalmente, quais são as formas de superação dessa situação. As crianças trabalhando, que aqui também eles são negras, e que a gente vê também que é só menino, né? Você acha que elas estão trabalhando onde? Em uma fábrica de costura. O nosso papel ele é muito efetivo porque a gente busca estar conversando com os familiares e com as crianças, orientando que o lugar de criança é na escola, né? E a gente tem uma parceria também muito grande com a comunidade. É uma comunidade humilde, uma comunidade muito simples, mas que tem um engajamento muito grande com a escola e eles já têm essa conscientização, né, que o trabalho, aquele que explora, aquele que impede a criança de permanecer no lugar dela, que é a escola, esse é proibido e é crime. O que vocês aprenderam até o momento aqui nessa atividade? Que a gente viu fotos antigas que os meninos eram escravos. Isso é injusto, não pode fazer isso com as crianças, nenhuma criança pode trabalhar. Vocês estão gostando dessa atividade aí bem alto? Sim! Um dos debates gerados com a reforma trabalhista é sobre a constitucionalidade ou não do pagamento de sucumbência, quando o trabalhador é beneficiário da justiça gratuita.
Seria essa uma maneira de dificultar o acesso do trabalhador ao judiciário? Confira mais um episódio do quadro Fique por Dentro, Entendendo a Reforma. O direito do trabalho é um direito especial, né, que tem em vista principalmente a proteção do trabalhador. Por que o direito do trabalho protege o trabalhador? Primeiro, que ele depende do trabalho para sobreviver. Segundo, porque durante a prestação de serviço ele está sujeito ao poder diretivo de outrem. Desta forma, o direito do trabalho protege o trabalhador basicamente por essas duas razões, além de assegurar direitos que permitem que ele participe da construção das decisões coletivas. Dessa forma, é um direito especial. E um direito especial exige um processo especial. Então, nós temos um direito processual do trabalho como ramo autônomo do direito processual. E esse direito processual tem como perspectiva, dada a relevância dos direitos do trabalho, facilitar o acesso à justiça. Porque facilitar o acesso à justiça é facilitar o acesso ao próprio direito. Da mesma forma que dificultar o acesso à justiça é dificultar o acesso ao próprio direito. Bem, o acesso à justiça, então, na perspectiva do direito processual do trabalho, tem que ser facilitado. E o legislador adotou várias técnicas para facilitar. A primeira delas seria a dispensa do advogado. Então, na Justiça do Trabalho, pelo menos nas varas de trabalho e nos tribunais regionais de trabalho, não há necessidade de assistência do advogado, o que implica dispensa de custos. Também, visando facilitar o acesso à justiça, o direito processual do trabalho simplificou o procedimento para que o juiz defira à parte os benefícios da justiça gratuita. O que significa? O benefício que representa a possibilidade de participar de um processo, né, acionar a justiça sem ter que arcar com nenhum ônus financeiro. Por quê? Porque, no geral, quem recorre à Justiça do Trabalho são trabalhadores desempregados. Bem, esse é o quadro geral. O que nós temos com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela atuou exatamente, né, nesse ponto. Ela poderia ter facilitado, como poderia ter dificultado o acesso à justiça na perspectiva dos custos, por exemplo. Na minha concepção, ela dificultou o acesso à justiça. Por quê? Porque ela passou a possibilitar a condenação do trabalhador ao pagamento de honorários advocatícios no caso dele ser vencido na demanda. Então, veja bem, eu sou desempregado, ajuizo uma demanda, perco a demanda e ainda tenho que arcar com o custo dos honorários advocatícios. É lógico que ir à justiça exige ou envolve responsabilidade. Não está sendo dito que o trabalhador pode ir à justiça sem qualquer ônus. O que está sendo dito é que, se for deferida a justiça gratuita a ele, ou seja, se ele demonstrar o estado de miserabilidade, não há como impor custos a um trabalhador que o próprio juiz reconheceu como em estado de miserabilidade. E a Constituição da República assegura a quem não tem meios para recorrer à justiça a possibilidade de fazê-lo sem custos. Então, de certa maneira, a reforma vai contra esse preceito constitucional. No próximo bloco, confira a terceira parte do debate promovido pela Escola Judicial do TRT Minas sobre a reforma trabalhista. Estamos de volta. E agora, debate com desembargadores do TRT Minas sobre as repercussões da reforma trabalhista. Doutor Emílio, o artigo 457 da CLT, ao longo dos anos, sempre cuidou
das verbas que integram o salário para efeitos de repercussões, recolhimentos previdenciários, de fundo de garantia. Como que a lei da reforma trabalhista disciplinou ou tratou essa matéria? Antes mesmo do advento da Lei 3.467, o parágrafo 2º, inciso 4, do artigo 458, que veio introduzido pela Lei 10.423 de 2001, já estatuía que as despesas, os valores, bem falando, os valores dispendidos com assistência médica, hospitalar, odontológica, do serviço próprio médico ou mesmo através de plano de saúde, não integra o salário do trabalhador. A Lei 3.467 manteve esse artigo. Ela manteve esse parágrafo, mas fez inserir, ainda no 458, um novo parágrafo, que foi o parágrafo 5º. E, neste parágrafo, o legislador cuidou, na verdade, de expandir e mesmo detalhar o que aquele antigo parágrafo 2º queria dizer. E, nesse caso, ele veio dizendo que estes valores dispendidos com a assistência médica, hospitalar, odontológica e amplia, e ainda aqueles reembolsos com as despesas médico-hospitalares, com as próteses, com órteses, com óculos, reembolso de medicamentos, ele vem taxativamente e diz que estes valores não integram o salário do trabalhador para qualquer efeito, inclusive o da contribuição previdenciária para os efeitos da alínea Q do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 de 91. Hoje eu acho que a lei é taxativa, expressa, da integração desses benefícios para efeito tanto do salário quanto do salário-contribuição. Nos julgamentos trabalhistas, para a caracterização de culpa e nexo causal, sobretudo nas ações atadas a dano moral, o magistrado trabalhista sempre se socorreu dos conceitos de culpa previstos na legislação civil, no Código Civil. A lei da reforma trabalhista, dando uma mudada um pouco nesta matéria, criou todo um título dos artigos 223A a 223G para disciplinar a matéria atada à indenização por dano extrapatrimonial. E no artigo 223A é textual em dizer que aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Então, não dá muita brecha para uma aplicação subsidiária. Pode-se dizer, então, que toda essa caracterização de culpa prevista no Código Civil agora só poderá ser observada dentro dos critérios da Lei da Reforma Trabalhista sem aplicação subsidiária do Código Civil? Sob o ponto de vista da técnica legislativa, a CLT é um decreto-lei e, portanto, na hierarquia das leis, um decreto não revoga uma lei. O Código Civil é uma lei geral, a lei da reforma é uma lei especial. Também é regra de hermenêutica que uma lei especial não revoga a lei geral. Por outro ângulo de visada, o legislador visou amarrar, restringir o julgador. Como a doutora Emília já pontuou anteriormente, há um objetivo explícito de colocar limites à ação da Justiça do Trabalho. Por outro lado, advém da própria Constituição Federal, quando no seu artigo 7º determina ser reparável os danos causados pelo acidente de trabalho. E, portanto, a culpa que ali está inserida é a teoria subjetiva, que o legislador fala explicitamente que haverá reparação em caso de culpa ou de dolo. Nosso compromisso é com a verdade do processo
E como diz o artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ao interpretar a lei, beneficiar o interesse social. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre o TRT Minas, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!